Então, todos os estudos de morfologia se baseiam exclusivamente na análise do léxico, do vocabulário da nossa língua portuguesa. E aí, para efeitos mais didáticos, eu ainda tentei fazer aqui com vocês uma dicotomia dentro da noção de léxico. Léxico do tipo externo e léxico do tipo interno. O que seria isso? O léxico externo de uma língua é o conjunto de todas as palavras que vocês já conhecem, que vocês já internalizaram pelo uso, pelo contato por leitura, por exemplo, e que vai facilitar na hora de fazer, por exemplo, questões de interpretação textual. Vocês ativam esse léxico de que vocês dispõem para responderem a questões que envolvem sinonímia, antonímia de elementos em interpretação textual, por exemplo. O léxico que é do tipo interno é um pouco mais abrangente. O escopo dele dá conta daquelas palavras que vocês já dominam na língua, que já conhecem, que fazem parte do uso de vocês, seja ele mais padronizado, ou seja num viés mais informal, mais prosaico, e o conhecimento de padrões que são gerais, padrões que são de ordem de formação dessas palavras, que funcionam como se fossem matrizes de formação para novos vocábulos da língua. É daqui, por exemplo, a noção que a gente vai ter de neologismos. Nós, em alguns autores da literatura, como Manuel de Barros ou Guimarães Rosa, nós conseguimos interpretar esse enunciado, o significado dessa palavra dentro do contexto de uso do texto literário, que o texto literário apresenta, por conta de a gente já ter esse domínio de padrões gerais de formação de palavras. Então, quando ele combina, por exemplo, um prefixo muito fora do seu uso comum, com outra palavra que também não era previsível na língua, a formação de um verbo que nunca existiu, nós conseguimos alocar na categoria de verbos porque se utilizou uma desinência que a gente já conhece, já sabe que designa, por exemplo, um tempo e um modo verbal. Então essa noção dos padrões gerais de estruturação são noções que existem na virtualidade de um sistema linguístico. É como se nós, falantes de língua portuguesa, tivéssemos em nós um repertório de estruturas que seriam em potencial, numa eventualidade, possíveis para formarem novas palavras na língua. A terminação, por exemplo, em ar, dos verbos de primeira conjugação é a mais produtiva na língua. Isso quer dizer que todo verbo que a gente vai formar novo em língua portuguesa tende a ser um verbo de primeira conjugação, dada a produtividade dessa terminação. Então, stalkear, printar, deletar, são verbos novos que surgiram por conta desse universo de tecnologia, por exemplo, e a gente coloca nesse padrão geral de estruturação por conta dessa terminação, dessa ideia, dessa terminação de primeira conjugação. Fica tranquilíssimo entender que aquilo é um novo verbo em língua portuguesa. Então esses padrões são importantíssimos para questões da UERJ, por exemplo. Quando a UERJ apresenta uma questão, ela coloca a combinação de palavras, um prefixo com um sentido, um radical, uma raiz da palavra com outro sentido, e ela conjuga sentidos de oposição entre essas estruturas por questões de interpretação dessa palavra na língua portuguesa que eu consigo fazer ao final de ensino médio, como egresso de ensino básico, de educação básica. Eu consigo fazer porque eu tenho esses padrões de estruturação dos elementos da formação das palavras da minha língua materna. Então é muito importante essa noção, esse domínio daquilo que é morfologia numa língua, porque compreende a abrangência inteira que um léxico tem em um idioma, né? E aí nesse mesmo embasamento teórico, nós temos uma nova dicotomia que eu tentei colocar aqui, arcaísmos e neologismos. Nós temos, por exemplo, questões do Enem que conjugam um e outro.
E eles são opostos, porque arcaísmo compreende o quê? É uma palavra que deixa de ser usada na língua. E o neologismo é uma palavra nova que se incorpora ao nosso vocabulário. Então, é importante também dizer que quando a palavra, o neologismo, é dicionarizado, ele deixa de ser considerado um neologismo, tá? Esse arcaísmo a gente tem cirola para cueca, a gente tem voz-mercê como pronome de tratamento, né? Hoje a gente não tem mais esse uso, por isso configura um uso ultrapassado, um uso anterior, um uso típico de um momento anterior na evolução da nossa língua portuguesa. O neologismo já compreende as palavras que são criadas. Existem também palavras cotadas para futuros arcaísmos, que seriam, por exemplo, o pronome de segunda pessoa de plural. Ele não vem sendo mais utilizado com essa produtividade, salvo naqueles casos em que o sul produz demais, né? Algumas regiões, alguns espaços aí geográficos do Brasil ainda fazem o uso do pronome de segunda pessoa de plural. A mesóclise também, do pronome oblíquo, o uso mesoclítico é algo muito novo, uma criança em início de formação, né, da língua, de aquisição da língua portuguesa, ela nem reconhece isso, nem atribui sentido a isso. Há vários textos de humor que trabalham com essa noção de que a mesóclise não é algo que produza um efeito de sentido para a criança, assim, na língua portuguesa. O pretérito mais que perfeito, na sua forma simples, ele também é o amara, é o cantara. Isso vem sendo muito já pouco recorrente na nossa fala cotidiana e no nosso exercício também de escrita, né? Então, arcaísmos, neologismos, nós também precisamos considerar quando se faz um estudo de morfologia. É muito importante que essa parte inicial esteja muito clara para vocês, porque a partir do próximo vídeo a gente vai definir de fato os processos de formação de palavras, que são derivação e composição. Nós vamos mexer com os principais, pelo menos por enquanto.